Amigos do Ponto de Vista, estamos iniciando esta semana mais um programa Ponto de Vista aqui pela TV Sol. O nosso convidado desta semana está aqui ao meu lado, o médico Dr. Antônio Ivanes de Lacerda, ortopedista, traumatologista, fisiatra e também vereador na cidade de Patos. Médico, pelo menos aqui em Patos, há mais de 30 anos. E vereador de 4º mandato, indo para um 5º mandato neste ano. E nós vamos aproveitar o ponto de vista de hoje para conhecermos mais o médico, conhecer o vereador e também, claro, as suas ideias para a cidade de Patos no ano político, no ano que nós vamos para um processo de renovação na Câmara e também no poder público do município de Patos. Doutor Antônio Ivanes, obrigado por estar aqui presente conosco. É uma satisfação tê-lo aqui dentro do nosso ponto de vista. Silvio, nós que agradecemos o convite e sentimos-nos honrados com esta oportunidade. E ao tempo que cumprimento o empresário Jânio por este empreendimento ímpar e pioneiro do sertão paraibano, que é a TV Sol, e cumprimentar na figura ilustre da jornalista Luângela, todo o seu staff que faz esta emissora. Dizer que é um prazer estar participando do seu programa, um programa que tem uma formatação própria, uma formatação nova e que, com certeza, Silvio, fará sucesso. Estou às suas ordens para os seus questionamentos. Muito bem, doutor Ivanes, o médico, ortopedista, traumatologista, fisiatra, saiu de Conceição, no Vale do Piancó, fez o seu curso de medicina, se formou, se especializou fazendo residência médica no Rio de Janeiro, numa área de ortopedia e traumatologia. Como é que foi essa passagem do cidadão Ivanes Lacerda para o médico diante de todo esse trabalho? Olha, Silvio, eu fiz a minha formação, eu morei em Conceição até os 18 anos. À época não existia ensino médio no sertão, então todos os estudantes que desejavam prosseguir os seus estudos se deslocavam para a capital do estado. E eu fui a João Pessoa, estudei em João Pessoa e passei no vestibular de medicina para Campina Grande e cursei o curso de medicina até o 5º ano, quando fui para o Rio de Janeiro fazer especialização. Fiz especialização em ortopedia, traumatologia e fisiatria. E àquele tempo, aquela época, eu pensava numa outra experiência de vida. E fiz também pós-graduação em administração hospitalar. Eu tenho pós-graduação em administração hospitalar. Após concluir esta etapa, achando-me que já estava em condições de retornar ao sertão da Paraíba, vim a Patos e me fixei em Patos, me apaixonei por Patos, como dizem, tomei água do açude do Jatobá e estou aqui em Patos há 32 anos, prestando serviço exclusivamente no Hospital Regional de Patos. Com um certo tempo, cresceu dentro de mim a paixão pela política. Meus pais, no sertão paraibano, já participavam da atividade política e eu sempre participei da atividade política em Patos, mas não como candidato. Mas quando foi no ano de 2000, eu resolvi entrar deveras na seara política e me candidatei a vereador. Fui eleito vereador pelo PMDB, foi o primeiro partido que eu me filiei, e de lá para cá já estou no 4º mandato. Isso é uma demonstração de que a população de Patos tem aprovado o meu trabalho. Tanto o trabalho político como o trabalho de médico, que é uma coisa que, para quem é médico e político, é uma coisa conjugada, é uma ação conjugada. Então, isso demonstra de que eu tenho correspondido com as expectativas do povo sertanejo. E aqui estou na política até os dias que correm. Como é que foi essa relação do trabalho do médico em si? Porque o amigo veio para Patos, médico, ortopedista, traumatologista, novo, trabalhando dentro daquilo. Quais foram as dificuldades? Ou não tivemos dificuldade? Como é que se chegou o médico à cidade de Patos? Olha, para que se possa casar as duas situações, conjugar as duas situações de atividade política
e atividade médica, você tem que se desdobrar. Seu dia tem que ter realmente 24 horas. Não tem hora para dormir, não tem final de semana, não tem feriado, você tem que ter uma dedicação exclusiva. E o adjetivo que eu encontro é aquele substantivo, amor. Você tem que ter amor e dedicação e gostar do que você faz, tanto gostar da medicina como gostar da política. Eu faço isso com prazer, eu faço isso com amor. Eu não faço política como ofício. O meu ofício é ser médico, mas aí você tem que ter a política como amor. Eu faço política para servir a população e não para me servir. Eu me sirvo da minha profissão, é a minha profissão de médico que eu me sirvo dela. Agora, na política, eu estou para servir. Então, eu acho que o segredo, isso já me foi perguntado outras vezes, como é que eu faço para conciliar a política e a medicina. Eu digo, usando o amor acima de tudo. No seu ponto de vista, é melhor ser médico ou é melhor ser vereador? Se é melhor ser as duas coisas. Eu faço as duas coisas com amor. O meu nome foi submetido à prestação do povo de Patos por diversas vezes, por espontaneidade minha, né? Eu não entrei na política forçado, é uma coisa espontânea. Então, eu faço política porque eu gosto da política. Entendeu? Eu sou um ser político, então por isso que eu faço. A medicina eu faço por uma forma de sobrevivência, é a minha profissão. Eu não vivo da política, eu vivo da medicina, mas eu estarei sempre na política, independente de mandato. Independente de mandato eletivo, de estar diretamente na política, eu serei sempre um ser político. Por quê? Porque eu faço com paixão. Tudo que você faz com paixão, ele retribui. Você tem uma retribuição íntima. Um retorno íntimo. Então, eu faço isso com amor e com eficiência. Por quê? Porque tudo que você faz com dedicação e não forçado, faz espontaneamente, naturalmente vem uma recompensa interior. Essa recompensa interior, você nem percebe que tem, mas há um conforto espiritual em tudo isso. Eu estou aproveitando esse primeiro bloco para conversar com o médico Ivanes Lacerda e tratar mais da questão dele enquanto médico. Eu vou deixar para os próximos blocos, que aí eu vou entrar na seara política para a gente conversar mais com o doutor Ivanes, que é um grande conhecedor da sua área, a área política, como é também conhecedor da área médica. Na área médica específica, doutor Ivanes, quais são as grandes dificuldades de hoje em dia do modelo, por exemplo, o senhor falava agora há pouco, pós-graduação em administração hospitalar. Foi administrador do Hospital Regional deputado Janduí Carneiro. Quais são as grandes dificuldades? Como é que se administra um hospital diante de tanta doença, tantos acidentes, tanta coisa que acontece num hospital regional como o de Patos? Olha, é sabido isso já está, não se discute mais, já há um consenso em que os 3 gargalos do setor de saúde pública é o baixo investimento em saúde, comparado com outros, proporcionalmente no PIB que se investe no país em relação ao Chile, os países da própria América Latina. Então, o subfinanciamento, o conflito de competência, de quem é a competência de determinados procedimentos é do município, a competência é do Estado ou do governo federal. Então, o conflito de competência, de quem é que tem a obrigação de resolver. E o segundo é a gestão, a má gestão. Então, somando-se esse tripé, a má gestão, o subfinanciamento e o conflito de competência, esse é o caminho a ser seguido pelo governo. Agora, tudo isso depende de uma vontade política. Você consegue definir se o governo tem vontade política, tem prioridade na saúde, quando se constrói o orçamento público no final do ano, quando se vota a Lei Orçamentária Anual, ou a LOA. Então, os recursos que são alocados, que nem sempre serão utilizados, porque há necessidade de contingência e remanejamento orçamentário, mas o que se coloca na lei orçamentária, você já vê, já dá para você, quem conhece o orçamento público, já dá para definir a prioridade ou não daquele gestor naquela área, a área de saúde. Se você tem o crescimento, não apenas o crescimento vegetativo do investimento, mas o crescimento real desse investimento. Então, no orçamento público, quem tem conhecimento do orçamento já pode definir previamente
a prioridade ou não daquele governo, não só em saúde, como em educação. Então, está no orçamento público. Esta peça, esse orçamento, é a base de qualquer governo. Então, quando o orçamento vai para o Poder Legislativo para ser votado, aquele período é onde você vai avaliar a prioridade do governo para aquele ano. Se há prioridade. Então, na saúde, são essas três premissas. Essas três premissas formam a argamassa do funcionamento e da eficiência da saúde, que é o subfinanciamento, a má gestão e o conflito de competência. Resolvido essas três premissas, não há segredo. Nós sempre ouvimos no nosso dia a dia de que a saúde, que não tem dinheiro que dê para a saúde, né? Se você for analisar, o governo federal diz que nós temos que alocar dinheiro para recursos para a saúde, o dinheiro que vem para a saúde não dá. E aí a pergunta é bem simples, eu estou falando agora como gestor, né? O pós-graduado em gestão hospitalar. Por que o dinheiro da saúde nunca dá? Inicialmente, porque ele é pouco mesmo, ele é subfinanciado. Além dele ser subfinanciado, há uma gestão, às vezes não errada, nem improba, mas uma gestão equivocada. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Hoje domina no Brasil inteiro a gestão por organizações sociais, ou OCIPs, ou organizações sociais não governamentais, as ONGs. Por exemplo, nós temos aqui a maternidade Peregrino Filho e o Hospital de Trauma, que são os dois exemplos maiores da gestão compartilhada. Não é privatizada, é a gestão compartilhada. Só que essa gestão ela tem benefícios e malefícios. Quais são os benefícios dessa gestão? É que ele transfere da folha, ele desonera a folha de pessoal de qualquer gestor. No entanto, de qualquer ente. No entanto, o malefício que ela é muito cara. Ela fica quase que o dobro. Por exemplo, a maternidade hoje, para funcionar por um modelo de gestão compartilhada com uma OS, ela fica o dobro do valor. O Estado, se ele fosse administrar por administração própria, direta, ele gastaria a metade. Tanto aqui, como no Hospital de Trauma, como no Rio de Janeiro, como em São Paulo. O Rio de Janeiro hoje é administrado 90% através de OS, de organizações sociais. Então, a solução, eu entendo, que é a administração direta e competente. Eu acho que a solução é essa, direta, independente e competência. Eu acho que este é o gargalo, porque nós temos hoje estados que usam mais as OS e outros que não usam. O Rio de Janeiro é o exemplo, né? Está aquele caos que todos têm notícia. O Rio de Janeiro hoje, a saúde, a palavra que define é um caos. Tanto a saúde do município como a saúde do Estado. Todos os entes no Rio de Janeiro estão em extrema dificuldades. Por quê? Porque está sendo administrado por OS. No caso da Paraíba, é diferente, é uma vantagem. O Hospital de Trauma tem crescido muito, a maternidade também tem crescido muito. Os resultados desses dois exemplos da Paraíba, eu não cito outros, que a Paraíba tem outros, mas a maternidade de Patos e o Hospital de Trauma são exemplos de eficiência. Eficiência, entre aspas, comparativamente com outros, né? O Hospital de Trauma evoluiu muito, o trabalho lá que eu conheço evoluiu muito, cresceu muito na sua plataforma de atendimento, só que isso custa caro, custa o dobro do que custava pela administração direta. Mas, respondendo inicialmente a sua pergunta, é porque saúde é caro mesmo. Não adianta fazer saúde com pouco dinheiro. Saúde custa caro. Saúde custa caro, tanto para o ente municipal quanto para o ente estadual. O governo federal, ele pousa de financiador. Ninguém põe a culpa da saúde no governo federal. Por quê? Porque ele apenas entra na parte de custeio e de fiscalização. A parte executiva gerencial é da esfera do Estado e do município. Então, a resposta é isso, é porque saúde custa caro mesmo. E se você não tiver muito dinheiro, não vai funcionar nem no sistema direto, nem no sistema de gestão compartilhada. Muito bem. Nós estamos terminando esse nosso primeiro bloco. No segundo bloco, na nossa continuação, eu vou saber do doutor Ivanes planos de saúde, o Sistema Único de Saúde, outros modelos voltados ainda para a medicina, e aí depois eu entro na questão política com o político Ivanes Lacerda. Brevíssimo intervalo e eu volto já.